Fala galera, trazendo aqui a correção das últimas questões do vestibular da UEG, Universidade Estadual de Goiás, do ano de 2022/1. Então, vamos lá. Então vamos lá galera, mas o esquema de sempre, né? Antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, beleza? Então vamos lá galera, para a questão de número 24, que nos trouxe o seguinte enunciado. Olha lá comigo. Um reservatório um reservatório cilíndrico tem 1 metro de diâmetro e 3 metros de altura. Então, primeiro de tudo, vamos fazer aqui um esboço, né, para nos ajudar. Então, eu vou ter aqui um reservatório cilíndrico. Vamos fazer aqui um esboçozinho, como é que ele vai ser. Aí ele falou que ele tem 1 metro de diâmetro. Então, vou colocar aqui que o nosso raio, então, é 0,5 metros. E a altura dele de 3 metros. Beleza. E estava completamente cheio de água quando começou um vazamento que esvaziou 1/6 do tanque até que o vazamento fosse estancado. A quantidade de água que restou, então se vazou 1/6, a gente sabe que restou, né, sobrou ali 5/6. Né? 1/6 vazou, sobrou 5/6. A quantidade de água que restou no tanque após o conserto do vazamento, em litros, então a gente quer esse resultado em litros, é aproximadamente. Então, beleza. Eu quero esse valor aí do que sobrou em litros. Se ele quer o que sobrou, eu quero o volume daquilo ali. Então, vamos lá. A gente sabe que o volume é dado por área da base vezes a altura. A nossa base é uma circunferência, então é πr ao quadrado vezes h. Ok. Só que, vamos substituir aqui. Olhando para os nossos resultados, ele não deu um valor para π. Então vamos colocar aqui aproximadamente 3,14, por mais que o exercício não mostrou isso para a gente. O nosso raio, eu posso colocar o 0,5, mas eu vou trabalhar ele aqui em fração. Tá? Mesma coisa que 1/2. 1/2 ao quadrado vezes a altura que é 3. Então aqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter 1/4 vezes 3 vezes o 3,14. Então isso daqui a gente vai ter que vai ser o seguinte, eu vou ter 3,14 multiplicando por 3 sobre 4. Isso daqui eu já vou multiplicar ali para achar o nosso resto, tá? Isso vezes 5/6. Já vamos fazer esse cálculo todo aqui. Porque aí eu já acho o volume do que sobrou, ok? Multiplicando aqui 3,14 vezes 3. Aqui a gente pode fazer uma simplificação, aliás, né? Para facilitar a nossa vida. 3 por 3 é 1, 6 por 3, 2. Então aqui a gente vai ter o seguinte, 3,14 vezes 5, eu vou ter 15,7 sobre 8. A gente fazendo essa divisão aqui, eu vou ter que ele vai ser 1,9625. Se a gente fez o volume, isso daqui está em metros cúbicos. Só que ele quer o resultado em litros. E a gente sabe que cada metro cúbico eu tenho que multiplicar por 1000, né? Porque ele vai estar a cada metro cúbico. É bom lembrar isso, vamos até colocar aqui. Que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, para transformar de metro cúbico para litros, é só multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, vai ser o mesmo valor, só que deslocando a minha vírgula de 1,9625, eu vou andar com ela 3 casas, então vai ficar 1962,5 litros. Beleza? E aí, esse gabarito, 1962,5, a gente tem como gabarito o item B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Então, aqui a gente trabalhou a ideia de volume, de uma figura espacial bem conhecida, né, que é o cilindro. Trabalhou a ideia de transformação de unidade, que queira ou não sempre aparece para a gente, né? E isso eu tenho que recordar. Por exemplo, aquilo ali, que 1 metro cúbico são 1000 litros. E também essa ideia de o que sobrou, né? Porque se ele falou que vazou 1/6, sobrou 5/6, ok? Vamos de próxima.
A 25 falou o seguinte, galera, olha lá. 3 antenas de uma empresa de telefonia estão situadas nos pontos A, B e C e ele deu as coordenadas para a gente. Em uma determinada localidade, sabendo-se que as coordenadas desses pontos estão em quilômetros, então lembra disso. Então é lógico que a nossa área vai estar em quilômetro quadrado. Olhando para os gabaritos, eu já não vou ter que transformar nada, já que ele está falando de... ele quer saber a área do triângulo ABC. Ok. Uma das formas que a gente tem para achar uma área dessa, eu tenho que lembrar que a área é igual ao determinante desses valores dividido por 2, ou meio do módulo do determinante, né? Então vamos fazer o determinante com aqueles pontos ali. Eu tenho o seguinte, eu tenho um ponto sendo menos 3 e 1, 1 e 2, 0 e menos 1. Terceira coluna a gente completa com 1. Então vamos fazer aqui esse determinante, lembrando que para fazer o determinante de uma matriz 3 por 3, basta repetir as duas primeiras colunas. Então eu vou ter menos 3 e 1, 1 e 2, 0 e menos 1. Vamos multiplicar primeiro as diagonais principais. Lembrando que diagonal principal a gente mantém o sinal, né? Então fazendo essa multiplicação aqui eu vou ter menos 6. Aqui, multiplicando por 0, vai zerar. E aqui, menos 1. Agora multiplicando a diagonal secundária. Lembrando que diagonal secundária a gente inverte o sinal. Então aqui eu vou ter 1, vou colocar menos 1. Aqui a gente vai ter mais 3, eu vou colocar menos 3. E aqui, se minha multiplicação tem 0, vai ser 0. Então basta fazer essas somas, né? Aqui eu tenho menos 4. No outro eu tenho menos 7. Então fazendo a soma de menos 4 menos 7, a gente tem menos 11. Só que eu quero o módulo de menos 11, que é 11 positivo. Então minha área vai ser 11 sobre 2. Então isso daqui a gente tem que é 5,5 quilômetros quadrados. 5,5 como gabarito, olha lá, questãozinha tranquila. Questãozinha item E de eu consigo, eu dei conta, eu estou aprovado. Eu consegui fazer essa questão. Então bastava lembrar que uma das formas de fazer a área de um triângulo, quando eu tenho as coordenadas dele no plano cartesiano, né, lá de geometria analítica, basta fazer o módulo determinante dividido por 2, que a gente matava essa questão aqui sem dificuldades, ok? Questão de número 26, para fechar essa provinha, falava o seguinte, olha lá. 3 fichas enumeradas com os números 5, 7 e 8 são colocadas em uma urna para um sorteio. Elas serão retiradas sem reposição, isso é de extrema importância, né? Saber se tem ou não a reposição. Então, quer dizer, tirei a bola, ela não volta. Sem reposição, uma ao acaso para formar um número de 3 algarismos, de tal forma que a primeira ficha retirada seja o algarismo da centena, a segunda das dezenas e a terceira das unidades. E aí vamos ao comando da questão. A probabilidade desse número ser múltiplo de 5 é de aproximadamente. Então vamos lá. Aqui, como a gente tem poucas opções, a gente pode até escrever o nosso espaço amostral, né? Eu posso colocar ali 5, 7, 8 seria uma opção, 5, 8, 7. Um próximo seria 7, 5, 8, 7, 8, 5. E os últimos dois seria 8, 5, 7 e 8, 7, 5. Então, como a nossa opção aqui são poucos, né, a gente vê que o nosso espaço amostral são 6 resultados. Caso fosse uma quantidade grande de números, a gente poderia usar aqui também o princípio multiplicativo, né? Quero um número de 3 dígitos, eu tenho 3 opções para o primeiro dígito, pode ser 5, 7 ou 8. Para o próximo eu teria 2 opções e aqui só uma. Multiplicando, eu teria os nossos 6 resultados da mesma forma, né? Mas pensando na probabilidade que foi o que ele pediu, lembra que a probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis. Possíveis são todos os 6 resultados. Favoráveis são o que a gente quer, que são aqueles que são múltiplos de 5. Quem ali é múltiplo de 5? Quem terminou em 5. E os que acabaram em 5 foi o 785, né? Vamos marcar ele aqui diferente. O 785 e o 875. A gente só tem essas duas opções. Então, casos favoráveis são 2, possíveis 6. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1/3, que dividindo, a gente tem 0,3.
3333. Que, já que ele quer o nosso resultado em porcentagem, isso daqui seria aproximadamente 33,3%. Dos gabaritos ali, o mais próximo disso é o 33%. Item B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Fechamos aqui a correção de mais uma prova. Como a gente viu aí, a gente teve algumas questões ali a serem discutidas, né, quando o gabarito oficial sair, que vamos ver se o pessoal anulou ou não as questões. Se não anulou, com certeza cabem recursos, né? Infelizmente, a banca nesse ano aí pecou um pouco na montagem das questões, mas isso acontece, né, pessoal? Não vamos julgar, não vamos apedrejar e sempre apontar o dedo para o próximo, e sim pensar que foi feita por seres humanos, todo mundo está aberto a erros, né? Vamos só aproveitar em cima disso. Caso as questões não tenham sido anuladas, cabe recurso, quem sabe em cima desse recurso foi aquele divisor de águas ali para você entrar ou não naquela vaga tão sonhada, beleza? Vejo vocês numa próxima correção, num próximo exercício, numa próxima prova de vestibular ou Enem. Aguardo vocês lá.